O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. E passa mais pelo trabalho do técnico mesmo. E tem um trabalho do né? Luiz Castro, cara, que... Vive o melhor momento, né, eu acho. Esse melhor momento, mas... são 11 jogos de invencibilidade. 11 jogos, né? E 6 vitórias seguidas, se eu não me engano. Então, assim, é um trabalho do Luiz Castro que a gente também aqui no Charla sempre teve, por conversar com ele aqui, ouvir as ideias e tudo mais, conversar um pouco em off. Eu sempre tive... Óbvio, o trabalho dele não foi bom nesse Está em boas mãos, momento. Né? De um cara mas eu que nunca sabe, fui a favor da demissão do Luiz Castro, não. Mas aí tá um ponto interessante sobre o trabalho do Luiz Castro no Botafogo, é que você vê no futebol brasileiro, é difícil um técnico que chega naquele estado que o Luiz Castro chegou após o Campeonato Carioca ali na Taça Rio, time jogando mal até na Taça Rio e tal, naquele estágio assim, que o pessoal fala assim, ó, não tá mandando embora. Não, mas além disso, já chegou a ter, por exemplo, dirigentes que bancaram técnicos e morreram abraçados. Sim. O trabalho foi pro lixo e o diretor, o presidente não demitiu. Nesse caso do Botafogo, a diretoria, até por ser uma SAF, não demitiu, continuou com o treinador, até também por conta da multa alta, lógico que isso também pesa. E aí o Luiz Castro conseguiu dar um gás nesse time justamente quando não se esperava mais nada. E no futebol brasileiro é muito raro você ver... Não deixa chegar nesse ponto, não né? deixa chegar Demite logo. E assim, o exemplo que é lógico, que eu não tô comparando um trabalho com outro, até porque um trabalho teve a sequência até o final, era um outro tipo de elenco, que o André Sanches segurou o Tite quando o Corinthians caiu pro Tolima. Então, todo mundo ali era a favor da demissão do Tite e o Andrei segurou. Agora, me citem outros exemplos de treinadores que estiveram em má fase no futebol brasileiro, a ponto dessa má fase do Luiz Castro, de cair no Campeonato Carioca, de ter que disputar a Taça Rio e passar mal pra ganhar a Taça Rio. Mantido, né? E foi mantido e teve sequência. Eu acho que essa decisão foi muito acertada. Porque é remar contra a maré. Remar contra a maré. Total. Pô, fiz jogos, cara. Teve jogo ali que era muito difícil. Não dá nem pra falar que é a diretoria, né? Quem demite é o técnico. Mas e o técnico não vai demitir. Subiram faixas na torcida do Botafogo. Não, teve pressão. Pressão total. Mas essa é a situação da SAF, né? Diferente do clube que tem um VP, um diretor e um conselho que fica ali todo dia. E aí conselho é grupo político, aí o cara pensa, na próxima eleição, se eu não demitir, eu não vou ter apoio daqueles caras. Isso é a diferença da SAF. O texto. E outra coisa, o texto estava com outros problemas. Também, problema no fluxo do caixa que teve. Que aí estava sendo cornetado por parte da torcida. Cadê o volume? Cadê o dinheiro? Então o cara estava tendo que resolver um monte de coisa. Ele sabia que não era não era o problema na ponta. Não era o Castro também. Ele também estava... Eu não dei o que o Castro me pediu. Então, essa é a diferença que a gente começa a sentir de um clube com um dono. O cara tem outros pensamentos. Não, o Castro é um profissional contratado, ele falou isso aqui pra gente. Escolhido a dedo, né? Escolhido a dedo pra estruturar o Botafogo. E tem um período para que ele fique no clube. Exatamente. Tanto que ele teve propostas pra sair na virada de ano, não saiu. O Coutinho chega aqui e fala sobre como ele reformulou a base do Porto. Ficou 10 anos numa base que é referência na Europa. Não é um cara que é cego de futebol. Não, tem uma situação acontecendo. É bom a gente prestar atenção. O Janderson, que fez um gol ontem no Botafogo, cara pensado para o Botafogo Sub-23, como foi o Jefinho. Inclusive o Rafael Rezende retweetou no tweet, se não me engano, do Botafogo. Que orgulho define Rafael Rezende, que faz parte do time de scout do Botafogo. De onde veio o Janderson? Que é comandado ali, né? Enfim, tem um time de scout, óbvio, mas a comissão é o Luiz Castro, que eu observo muito bem. O scout prepara. O Janderson foi pensado do Bahia de Feira. Então, assim, um jogador que é carioca, vendia bala, tem uma história muito... Que até a Bruna Deltri, mandando um beijo pra Bruna Deltri, extraiu muito bem essa história do Janderson, né? E, né, repórter bom é isso, né? Sim. Aí o Janderson contou a história dele. Vai além do campo bola. Andava de Madureira pra Jacarepaguá vendendo bala, irmão. De Madureira pra Jacarepaguá andando, pelo menos, né? Foi a história de vida dele. E, cara, o cara foi pensado pro Sub-23, isso já foi feito com o Jefinho. Né? Então, assim... O Rezende, Jefinho, né? Exato. Então, assim, é um trabalho do Botafogo. Mais profundo, né? E esse processo da SAF, é bom o torcedor entender. Eu entendo a paixão do torcedor e tudo mais, mas, assim, é um processo a médio e longo prazo. Sim. Médio e longo prazo. Assim, então, tudo que tá acontecendo, o Botafogo começa a conseguir, por conta de uma estrutura montada de scout e tudo mais, a conseguir pegar jogadores
e tal, e você vai fazendo. Descobrindo talentos. Contratou, ano passado fez um time inteiro, esse ano não contratou mais. Mas tem um bom elenco, como eu disse. Pra mim é um bom elenco, o elenco do Botafogo. Eu já disse, torcedor do Vasco. E não é pro torcedor do Vasco ficar pistola. Porque o Vasco vai contratar. O Vasco tá num... Esses são estágios diferentes de um processo. É o primeiro ano do Vasco. Né? O Vasco está... No primeiro ano, não. Primeiros 5 meses. Primeiro semestre. O Vasco está nos primeiros 5 meses da SAF. O Botafogo já tá no estágio mais avançado. Sim. Quando eu digo que o elenco do Vasco é mais fraco que o elenco do Botafogo, e eu acho que... Queria perguntar isso pro Maurício Barbieri. Eu acho que ele concorda comigo. É porque eu acho que o Vasco ainda vai dar saltos no ano que vem, por exemplo, vai ser um elenco muito mais forte. Não, nessa janela agora mesmo. E não, o Vasco nem luta contra o rebaixamento. Não, o Vasco não cai. Eu acho que o Vasco fica na primeira prateleira também. Fica na primeira pode chegar ali pra buscar uma Libertadores e tal, pelo trabalho do Maurício Barbieri. Que é bom. São coisas diferentes. O que o time entrega em campo do que a força do elenco. Eu acho o elenco do Botafogo superior ao elenco do Vasco. Coloca um time reserva do Vasco pra jogar. O time reserva do Botafogo jogou ontem.